Uma outra dúvida que também tem a ver com o que ele perguntou sobre a reunião das famílias. Aham. Pastor, pessoas que tiveram 3 esposas ou 3 esposos e supondo que todos serão salvos. Vai ficar uma situação um pouco Perguntaram isso indelicada. para Jesus. A sua dúvida é antiga tanto quanto no tempo de Cristo. Então, como ficaria Eles perguntaram isso para Jesus. Olha, uma mulher casou com um homem e o homem faleceu. E ela casou com o irmão dele e ele faleceu. Ela casou com o terceiro irmão e ele faleceu. Ela casou com 7 irmãos e os 7 faleceram. Perguntaram isso para Jesus. E quem perguntou foram os saduceus, porque eles não acreditavam na ressurreição. E aí perguntaram assim, e aí, com quem essa mulher vai ficar? Suponhamos que todos eles sejam salvos. Aí Jesus disse assim, quando chegarmos no reino do meu Pai, no reino eterno, nós não nos casaremos nem nos daremos em casamento, seremos como os anjos. Então seremos uma família, como os anjos são uma família. Então a gente entende um pouco do assunto, mas é isso que a gente tem da parte de Cristo. Que lá nós seremos como os anjos, é o que Jesus respondeu para eles. Então haverá um tipo de familiaridade tão grande, superior aos laços familiares que nós temos aqui na Terra hoje. Renato. Pastor, quando a Bíblia fala na volta de Jesus, há cerca de meia hora de silêncio que haverá no céu. Então, a questão da ressurreição, que o senhor explicou aí, que os anjos vão sair reunindo as famílias. Essa meia hora seria esse tempo que os anjos vão passar aqui na terra recolhendo? Apocalipse 8:1 diz que quando o Cordeiro abrir o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Se entendemos esta meia hora como sendo profética, significa mais ou menos uma semana. Então, mais ou menos uma semana seria o prazo que Jesus vai deixar o santuário, vir à terra buscar os salvos e voltar para os céus. Então, aqui no tempo da gente, aí esse evento ocorrerá durante uma semana? Durante uma semana ele sai do santuário, volta à terra, pega os salvos e volta para os céus. Então, quanto tempo ele vai gastar vindo? Não sei. Quanto tempo ele vai ficar aqui? Não sei. Quanto tempo ele vai gastar voltando? Não sei. Mas todo esse processo vai durar cerca de uma semana. Pastor, em relação à ressurreição, nós podemos efetivamente incluir todo ser vivo, os animais, né, todos que habitam, né, o planeta Terra? Alguns têm dúvida a respeito disso, né? Como você. Nós entendemos que o plano de salvação foi estabelecido para a humanidade. Cristo veio a esse mundo morrer pelo homem. Então, salvação é um privilégio do ser humano, é um plano para o ser humano. Agora, como ficarão os animais? Bom, a gente sabe que na nova terra nós vamos ter animais, porque na visão de Isaías, capítulo 65, versos 17 em diante, o profeta diz que lá a criança brincará com os animais, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, ou seja, todos os animais serão herbívoros nessa nova terra, como eram lá no Éden. Agora, quais animais estarão nessa nova terra? Deus vai repovoar com novos animais? Será que são animais que passaram por aqui? Bom, eu tenho a minha posição particular. Eu acho que Deus vai levar os animais que a gente conhecia. Imagine o apreço que você tem para um animal que morou com você 10 anos, 12 anos, 20 anos. Que surpresa agradável você chegar lá e encontrar esse mesmo animal. Bom, eu penso que é assim, mas é uma questão pessoal minha. O que a Bíblia diz é que haverá animais na nova terra. Que animais serão esses? Nós não sabemos. Para mim, são os animais que nós amamos e que vão estar lá de novo. São surpresas que o céu pode ter para nós. Ok? Milka? Estou exatamente sobre isso. Primeiro, deixa eu ver se eu entendi. Na primeira ressurreição, os mortos salvos irão ressuscitar e passarão pela glorificação. Eles já ressuscitarão glorificados. Isso. E nós que se estivermos vivos, somos transformados num abrir e fechar de olhos como eles. Também seremos glorificados. E seremos arrebatados. Aí todos seremos levados para os céus com os anjos que reuniram as famílias para encontrar Cristo nos ares. Porque quando Jesus voltar, o apóstolo Paulo diz que ele vai ficar nos ares. E nós iremos ao encontro dele. Ele não vai pisar nessa terra. Ele vai ficar nas nuvens e nós seremos levados ao encontro dele.
E enquanto isso, os ímpios, os que não foram salvos, eles irão ressuscitar na segunda volta para poder ser condenados. Aí, o senhor já falou bastante sobre, mas aí me vem uma dúvida. Por que esses 1000 anos? Se Satanás está preso, os ímpios ainda estão dormindo, os salvos já foram arrebatados, por que desses 1000 anos? Nós vamos estudar nas próximas semanas o tema do juízo. E você vai descobrir que são 1000 anos porque nós vamos ter o juízo dos ímpios agora. Então, todos os ímpios têm que ser julgados. Julgados para quê? Para dizer se ele está salvo ou está perdido? Não, ele já está perdido. Mas o caso dele vai ser passado em revista para ficar claro para o universo o porquê da perdição dele. Nesse caso, poderia entrar o que foi tratado há semanas atrás, sobre a questão dos condenados. Em que proporção eles serão condenados? Exatamente. A questão do Hitler ou outra pessoa. Exatamente. Então, o juízo dos ímpios dura 1000 anos. Por que 1000 anos? Deus quis assim. Né? Agora, a Bíblia fala que o número dos perdidos será como a areia do mar. Isso quer dizer, serão milhares, 1000 anos para julgar todos eles. Julgar não para dizer se está salvo ou perdido. A gente chama isso de juízo comprobatório. É julgar só para saber o porquê da perdição deles. Para que fique claro para o universo que Deus foi justo em salvar este e condenar aquele. Isso tem que ficar claro. Renato. Pastor, a respeito da ressurreição também. Aqui em Apocalipse 20, versículo 13, diz assim: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Como podemos entender esse versículo? É esse juízo aqui. Então, os mortos foram julgados. Então, o julgamento dos mortos, pós-volta de Jesus, tem a ver com os ímpios. Então, quando chegarmos nessa lição sobre o juízo, nós vamos estudar mais sobre as 3 fases. E Apocalipse 20, 13 faz parte dessa segunda fase, que nós chamamos de juízo comprobatório. O que vai acontecer com os ímpios quando eles ressuscitarem? Olha aqui. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por que ele foi solto? Porque os ímpios ressuscitaram. Então sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número desses é como o quê? A areia do mar. O número dos perdidos como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então vamos recapitular. Jesus volta e leva os salvos para os céus, todos os ímpios estão mortos, Satanás está preso. Passados os 1000 anos, Cristo vai descer do céu com a cidade santa, que o Apocalipse chama de Nova Jerusalém, e a cidade vai pousar nessa terra. Em Apocalipse 21, 9, João viu essa cidade descer. A cidade pousa e Jesus está com todos os salvos. Quando a cidade desce, os ímpios ressuscitam. O diabo vai convencer os ímpios de que eles têm poder bélico para atacar essa cidade. Eles poderão, pela força, invadir a cidade. O diabo vai convencê-los a isso. E aí todos vão então marchar pela superfície da terra, número como a areia do mar, e vão sitiar o acampamento dos santos. Ou seja, eles vão se colocar em volta da cidade santa. Eles vão sitiar o acampamento dos santos. E quando eles tentarem invadir a cidade, fogo vai descer dos céus e vai matar a todos os ímpios, inclusive o originador do pecado, que é Satanás. Esse mesmo fogo que mata o ímpio vai purificar o planeta Terra. E aí nós temos Apocalipse 21, onde João escreveu assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais.
O que vai ser esse novo céu e essa nova terra? É esta mesma terra que vai ser purificada pelo fogo que vai destruir todos os ímpios. Então o fogo destrói o ímpio, Satanás, os anjos maus, purifica a terra e esta mesma terra que nós moramos hoje será a eterna morada dos salvos. É por isso que no Apocalipse 21, quando João diz assim, vi novo céu e nova terra, no grego temos duas palavras para novo, neos e kainos. Uma significa um novo inédito, a outra significa um novo renovado. Então o novo que aparece ali não é um novo inédito, é um novo renovado. A terra já existia e Deus vai refazê-la. Através do fogo tudo será purificado. Então os salvos deixarão a cidade, o acampamento, e se espalharão por esse mesmo planeta que hoje nós moramos. E aqui voltaremos à vida que tinha Adão e Eva lá no princípio. E então a vida eterna, ela será passada nesse planeta. 1000 anos no céu e a vida eterna nesse planeta. Luiz. Em cima dessa segunda, da parte 10, os ímpios queimarão, primeiro eles marcharão sobre a Nova Jerusalém. E provavelmente quando estiverem próximos, chuva de fogo, todos vão ser queimados de acordo com a matéria, de acordo com o tamanho do pecado que fizeram. Isso. Mas eu imaginava, ou pelo menos te acompanhando, achava que também Satanás seria... não seria... o que ele vai ficar fazendo? Se queimando ele, mais aos falsos profetas, tem mais alguma pessoa? A besta e o falso profeta. Besta que venha do mar. Eles vão continuar. Aí esses daí vão ficar num fogo eterno? Não. A Bíblia, quando usa a expressão aqui... Séculos e séculos. Essa expressão pelos séculos dos séculos não quer dizer que vai ser interminável, mas é uma expressão que enquanto houver matéria, ela vai estar sendo queimada. Por quê? O diabo certamente será o último a ser destruído, porque é o que mais tem pecado. Ele não só é pecador, como originador do pecado. Então, os ímpios serão destruídos, em algum momento o próprio Satanás, a matéria vai terminar, desaparecer. Agora, por que não pode ser fogo eterno? Porque essa mesma terra onde o fogo vai estar ardendo, será o novo céu e a nova terra. Isso. Por isso que esse fogo tem que apagar em algum momento. Quanto tempo esse fogo vai arder? A Bíblia não revela. Mas enquanto houver matéria. Oi? Enquanto houver matéria. Enquanto houver matéria. Agora, a Bíblia não revela quanto tempo vai durar isso. Mas isso vai, o fogo terminar. Combustão é preciso de 3 coisas. Oxigênio, né? Oxigênio, o comburente e o combustível. A centelha, e a matéria. E a matéria. Exatamente. Terminada a matéria, o fogo que queimou os ímpios... Como foi falado um pouco antes, de que cada um vai se queimar de acordo com o tamanho do pecado. Não do tamanho da matéria, mas do tamanho do pecado. Sim. O Satanás, que é o inventor de tudo isso... Certamente vai ser o último a ser destruído. Vai ser o último e vai queimar muito. Quando terminar isso, a terra estará purificada de toda a maldade. Entendi. Aí vamos para o profeta Naum. E ele diz assim, o mal não se levantará segunda vez. Cessou. Nunca mais haverá mal em nosso planeta. Aí vem João e diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então ouvi grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com o povo, ou com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então todo o mal se findou. Um dia, não mais lágrimas rolarão. Não mais sofrimento. Nunca mais nos vamos preocupar com doenças,
com assaltos, com homicídios, com inflação, com desigualdade, com injustiças. Nunca mais. Nós tínhamos que pensar mais no céu, sabia? A gente pensa pouco no céu. A gente às vezes está tão envolvido com as coisas dessa vida que a gente pensa pouco no céu. O céu será um lugar maravilhoso. E uma antiga canção dizia que no guarda-roupa de Deus tem uma veste com o seu número. E o Apocalipse diz que lá terá uma pedrinha branca que nós vamos receber assim. E nessa pedrinha vai ter o seu novo nome. Todos nós teremos um novo nome lá no céu. Ninguém saberá, senão aquele que o recebe a pedra. Aí nós vamos nos apresentar novamente. Qual o seu nome? Não é mais Nazareno, não. Agora é outro nome. E que nome será esse? É um nome que vai falar bem da nossa história. Um nome que terá a ver com quem nós somos, com nossas lutas, com nossa história aqui na Terra. Nós todos nessa nova terra vamos ser agricultores. Nós vamos trabalhar os campos. Não vai ser um trabalho pesado, porque não vai haver praga, não vai haver terra infértil, não vai haver nenhuma erva daninha. Qual será o trabalho dos salvos nessa nova terra? Lançar a semente e esperar a hora da colheita. Não tem que aguar, não tem que adubar, não tem que aplicar veneno. Lançar e esperar colher. Aí cada um vai plantar um tipo de coisa. E quando der meio-dia, cada um traz um prato. E a gente vai se assentar juntos, como família, para nos alimentar. Aí do lado seu vai poder sentar Daniel. Assim, Daniel, enquanto a gente come, conta para nós como é que foi a experiência da cova dos leões. No outro dia a gente chama Moisés. Moisés, como é que foi atravessar o Mar Vermelho? No outro dia chama quem? Chama José. José, como é que foi governar o Egito depois de ter sido vendido pelos irmãos? Vamos nos encontrar com todos eles. É por isso que Paulo diz assim, 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Tudo de bom. Por isso vale a pena. Vale a pena servir a Cristo. Não importa o preço que você tenha que pagar. E sabe qual é a boa notícia? Alguns de nós o servem e o preço às vezes nem existe. É mínimo. Para alguns o preço é maior. Mas o importante é nós sabermos que tudo Deus está preparando com muito carinho. E você não poderá faltar. Não ouse faltar nesse encontro maravilhoso. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto ouvirmos, eu queria que você pensasse. Você está pronto para isso? Seu coração pertence a Cristo? Sua vida é dele? Você se entregou a Jesus Cristo? Que esperança você tem na vida? Você não quer ter essa esperança? De um dia reencontrar os mortos queridos que se foram? De sermos uma família mais uma vez? E de vivermos eternamente nesta nova terra? Pensa nisso, enquanto a gente ouve essa música agora. Aqui estou, Senhor, cansado de tentar de novo cair. Me ajude a levantar. Muda minha vida, muda hoje o meu andar. Limpa o sujo, torna puro meu pensar.
agora minha oração. Quero hoje libertar minha vida da prisão. Quero hoje derrubar meus pecados pelo chão. Quero tanto ouvir aquilo que meu Deus tem pra dizer. Quero estar a cada dia bem mais perto do céu. Sozinho a pensar, começo a questionar: onde está Deus enquanto estou a chorar? Abro a minha Bíblia para respostas encontrar, e encontro o conforto que eu estava a procurar. Ouvi a voz de Deus a me falar. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Filho, quando perguntares onde eu estou, estou te esperando. Eu sinto tua dor, nunca te abandonarei e sempre com você estarei. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Obrigado, Paula. A letra dessa música fala ao nosso coração. É Deus dizendo: quero tanto ter você aqui no céu. Existem alguns capítulos da Bíblia que são muito especiais. Um deles é o capítulo 53 do profeta Isaías. E quando olhamos nesse capítulo, descobrimos que aqui está profetizado o sofrimento do Messias. Aqui fala a respeito do sacrifício de Cristo. No verso 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5:
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O capítulo fala a respeito do sofrimento do Messias. E tudo isso ele suportou para dar a você o direito da vida eterna. Mas eu queria chamar a sua atenção hoje para o versículo 11, onde está escrito: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sabe o que significa Isaías 53:11? Que Cristo já teve uma antevisão dos salvos na eternidade. Ele viu as pessoas salvas e ele ficou satisfeito com o fruto do seu penoso trabalho. Quantos vão se salvar? Nós não sabemos. Mas de acordo com a palavra do próprio Cristo, menos pessoas se salvarão do que se perderão. Porque ele disse que estreito é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz para a morte, e muitos vão por ele. Mas Cristo viu aqueles que escolheram o caminho estreito. Cristo teve uma antevisão dos salvos, e ele ficou satisfeito. Sabe por quê? Porque ele nos viu nessa visão. Ele viu a mim e a você. Nós fomos predestinados para a salvação. Só precisamos fazer uma coisa: aceitar essa predestinação. Dizer sim para Ele. E se nós dissermos, tudo vai ser preparado para esse momento glorioso. Ele vai ficar satisfeito com todos os salvos que lá estarão. E que nós estejamos juntos nesse glorioso dia. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por Tua grande promessa de voltar a essa terra, ressuscitar os mortos e levar a todos nós para a eternidade. Que essa promessa tenha lugar em nosso coração, que nós nos apeguemos a ela com todas as nossas forças e que façamos o devido preparo para esse dia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.